que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que meus relacionamentos estão tão vazios? Por que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo. Investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece. É igual aqui em Minas, naquele coador antigo, né, que a gente passava o café. O coador que era? Era um filtro de pano, feito pela nossa mãe, para que a gente pudesse tomar a parte do café que nos interessava. Porque vai jogar o pó dentro do café para você ver, para ver se você consegue tomar. Não dá. É preciso ter o filtro de pano, que a gente chama de coador, para que a gente fique com a parte boa do café. Muitas vezes nós não usamos esse filtro para perceber o que a gente se oferece. A gente vai causando uma intoxicação da alma, uma intoxicação da mente, uma intoxicação de tudo aquilo que nos gera. Aí você tem todos os significados, mente, coração, alma, espírito. A gente fica poluído. Por quê? Porque a vida, o mundo, as realidades que estão de fora, elas podem ser nocivas a nós. É claro que tem muita coisa boa de fora que vem nos ajudar. Que vem nos ajudar nessa consistência humana. Agora, se a gente não passa pelo filtro essas realidades, pode ser que a gente esteja tomando um café envenenado. Pode ser que a gente esteja provocando uma intoxicação dentro de nós, porque a gente não teve coragem de identificar, de colocar ali um filtro que nos ajudasse a ficar mais puros. O amor próprio é esse ponto de partida para que todo relacionamento seja saudável. Quem não se ama, quem não se cuida, quem não faz o dever de casa diário, de jogar amor dentro do coração, e essa é a ação de Deus, é justamente o que Deus faz no coração daquele filho que volta para pedir perdão ao pai. Ele precisou voltar a se amar. Ele precisou identificar que comer a lavagem dos porcos não era para ele.
Engraçado, né? Você vê naquele rapaz a identidade que não havia sido totalmente perdida, que é quando ele lembra que ele tem pai. Isso é amor próprio. É o amor próprio que move o coração daquele rapaz ao identificar que aquela miséria, que aquele alimento imundo não era para ele. Minha gente, quantos de nós ficamos nos alimentando de sentimentos estragados que podem ser comparados à lavagem dos porcos? Quantas vezes eu encontro pessoas bonitas, nutridas, com relacionamentos precários, tóxicos, viciantes, aquele pseudo-amor, né? Aquele falso amor, que pode ser comparado a uma lavagem de porco. Aquele namoro que não é outra coisa senão um chiqueiro. Não há nada de puro naquilo. A pessoa se maltrata o tempo todo só para ter a companhia do leitão, né? Não, pelo amor de Deus, você merece muito mais. A pessoa só se recupera no momento em que ela olha para o espelho e vê a face desfigurada e diz para ela mesma: eu não mereço esse tratamento. Isso corrigiria tantas coisas dentro dos namoros, dentro das relações de casamento, porque também no casamento acontece isso. Quanto o marido tratando a esposa de maneira que vai expulsando o amor próprio dela, ou então é o amor próprio que foi expulso, que já permitiu aquele tratamento tão odioso. Namoro, casamento, relação entre amigos, nós precisamos ter muito cuidado para a gente não se acostumar ao alimento imundo. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não se acostumar com o precário e achar que ele é a única coisa que nós merecemos ter na vida. A gente merece muito mais. Merece no sentido de ver que há uma dignidade em mim, em você, que não pode ser nunca, em hipótese alguma, pode ser esquecida. Essa dignidade também chama-se amor próprio. E é através dela que Deus nos fala, que Deus nos chama, que Deus nos traz de volta. Reacenda o valor que você tem. Tenha consciência da grandiosidade que você representa diante de Deus. E trate-se. Trate-se da mesma forma como Ele te trata, com amor e com respeito. Eu gostaria, Padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Olha só que bonito, né? Falando isso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim: no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado, tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que dizem: gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim? Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. E porque a gente sabe que mesmo que eu esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não.
O amor que eu sei que Ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer: eu preciso de você agora, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é a relação que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Isso é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso, porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim: "Tô aqui, viu?" A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Estou aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha a oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ame nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive a oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser, não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail. Eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui. Só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados do nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode. Eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso? Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. E às vezes a gente fala isso e não sabe entender. O que significa que Deus me ama? Sabe qual é a maneira mais eficaz que Deus tem de amar você? Através do seu amor próprio. O amor próprio
é a primeira instância do amor de Deus em nós. Que é uma forma que Ele tem de te proteger de si mesmo e dos outros. Pode observar que quem se ama, não estou falando daquele amor ensimesmado, egóico, que não faz você, que não lhe permite olhar para os outros. Não estou falando disso. Estou falando daquela roupagem honesta que você tem, da compreensão de quem você é, do valor que você tem, de um valor que não é negociável, é absoluto, se chama dignidade. E quando você tem isso vivo dentro de vocês, quando Deus consegue colocar em nós a primeira instância do amor próprio, por isso que eu falava no início, que tudo em nós precisa ser educado, inclusive isso. Se a gente cai na mão errada, a gente nunca vai gostar da gente. Se a gente é educado por uma pessoa que só nos põe defeito o tempo todo, que nunca nos permite florescer na nossa essência, a gente vira um desastre humano. É terrível a gente ser educado por uma pessoa que quer que a gente seja perfeita, por exemplo. Não seremos. Eu preciso me amar com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Eu sou um pacote. Quando você sabe se amar, o diabo não tem a mínima chance na sua vida. Porque o diabo não pode fazer nada na vida de quem se ama. Pode observar que para o diabo entrar na nossa vida, a primeira coisa que ele ceifa é a autoestima. Por isso que uma pessoa diabólica, não significa que ela seja um legítimo representante do diabo, ela traz algumas coisas dele. Por isso que uma pessoa diabólica é tão perigosa na nossa vida, que ela vai eliminar o quê? A nossa autoestima. Uma pessoa quando se vicia, o vício é uma forma que você tem de perder a autoridade sobre você. Aquela substância, ou até mesmo aquela pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, autora. Ela falou: padre, a maior dificuldade que eu tenho aqui no consultório são pessoas viciadas em outras. Sabe aquele relacionamento que você já cansou de saber que te faz mal, que não tem respeito por você? Outra já dá uma olhadinha. Isso mesmo, olha para ela, fala, isso mesmo, olha bem na cara para ver se cria vergonha hoje. E manda logo esse, como é que fala lá no Twitter, o povo usa Zoom, esse embuste embora. É assim que o diabo ganha chance na nossa vida. Às vezes uma pessoa diabólica, ela vai minando a sua autoestima, vai te viciando nela, vai te viciando em toxinas. E depois você perde a coragem de decidir por você. Por quê? Porque o amor próprio já foi embora. Quando o nosso amor próprio vai embora, nós somos uma presa fácil para o diabo e para os que o representam no mundo. O álcool, a cocaína, a maconha, a prostituição socializada, que é essa coisa de cada dia você estar nos braços de um, sem nenhum vínculo de amor, sem nenhum vínculo de respeito, você sendo tratada como se fosse uma praça pública, em que o outro vem, explora, deixa o seu lixo e vai embora. Cadê seu amor próprio para dizer, opa, aqui não? Cadê o amor próprio para poder olhar nos olhos e dizer, olha aqui, se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos pés, porque este território aqui é santo. Vai ser... E se tiver que entrar no seu hall de afetos, a sala dos afetos é a sala mais importante da nossa casa afetiva. Não pode deixar qualquer pessoa entrar. Até nas redes sociais, existe uma coisa que chama lá bloquear, que é uma beleza. Você sabe por quê? Nas redes sociais as pessoas perderam a elegância. Eu não entro dentro da sua casa e xingo, que cabelo horroroso, por que você cortou esse cabelo? Eu não tenho nada com isso. Mas a rede social te permite fazer isso com quem você nunca viu. Você entra lá e fala, nossa, como você envelheceu. Todo mundo está envelhecendo, só a bonita que não. A que vai lá e comenta. Aí a outra faz um show, está toda feliz, aí vem aquele espírito de porco. Nossa, como você está gorda.
Está cheio de gente assim. Isso é energia ruim que você não deve deixar entrar na sua vida. Sentiu que aquela pessoa sempre faz um comentário para te desmerecer? Bloqueia. Bloco existe para ser dado, não é? É diferente de uma pessoa que vem e faz uma crítica em particular. Diz, olha, aquilo, papapá, é autoridade afetiva. Mas nós estamos assim. E às vezes é uma expressão da nossa falta de amor próprio. Porque dependendo do amor próprio, o outro não vai fazer isso com a gente. Ao primeiro sinal de agressão física e verbal, você vai dizer, opa, aqui não. E vai pedir ajuda. E às vezes para sair de alguns relacionamentos doentios, você precisa de muita ajuda. Toda vez, minha gente, quando eu atendo uma confissão, e a gente absolve ali os pecados, naquela fórmula sagrada que a igreja nos dá, né, padre? Estou vendo o padre ali, os padres. Quando a gente absolve alguém dos pecados, por trás daquelas palavras que nós estamos dizendo, existe um outro conselho que a gente dá. Volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Porque no dia que você voltar a se amar e ter respeito por você, você vai pecar muito menos do que pecava antes. A couraça que São Paulo fala, o capacete da vitória, a couraça da proteção, é amor próprio, não tem outro nome. E Deus nos ama assim, que Deus é seu íntimo. Deus não é uma pessoa que você busca de fora. Deus é uma pessoa que você busca dentro de você. Quanto mais respeito você tiver por você, mais respeito você tem pelo Deus que te habita. A gente tem um desprezo tão natural por nós, é uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas nos fizeram ter desprezo por nós. Às vezes as pessoas são tão cruéis com a gente, que elas fazem um esforço danado para a gente chegar à conclusão de que a gente não tem um lugar no mundo. De que o mundo não é para nós. Que o mundo é para os bonitinhos que ficam parecendo santinhos por aí. Jesus tinha um pouco de dificuldade com essas pessoas. Jesus preferia os piores. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um pior em recuperação. E vivo para lembrar os que estão esquecidos. Que não tem nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que Deus troca reinos por você. Não tem nada. Ixi, eu já escutei muito pecado. Nenhum foi novidade. Não tem nada que a gente não tenha feito também. Portanto, não tenha desprezo por você. Quando você se autodespreza, você vira presa fácil para o diabo. O diabo adora quem não se gosta. O diabo falou, nada de braçada na vida de quem não tem respeito nem amor por si. Por você. E a gente gostaria de dizer a você que você é um território sagrado, que você é um território santo, que os seus pecados não anulam isso. Então por isso que é difícil a gente dizer, a gente está tão acostumado a se da pior forma, a gente está tão acostumado a se autodesprezar, que quando a gente precisa lembrar que a gente é um território especial aos olhos de Deus, dá trabalho. Eu sempre digo isso. É muito fácil a gente dizer que a gente acredita em Deus. Difícil é a gente dizer que a gente acredita que Deus acredita na gente. Padre, a minha questão é o seguinte. O perdão de Deus está acima de tudo o que nós fizermos e é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação.
E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então deste contexto, nós estamos dentro deste contexto. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe, há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana, não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver, depois da confissão, um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha está contando que os botes, os barquinhos, né, que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo, os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20. Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou. Veja bem. Aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão, dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus,
A graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo, em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo. É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito, para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida, pela falta de perdão, pela falta de reconciliação, com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos. Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para.